Olá para você que acompanha aqui as redes sociais do site Portal de Prefeitura. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Redação o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, que é também presidente da Comissão de Constituição e Justiça na ALEP. Aceitou o nosso convite, está aqui para a gente bater um papo. Satisfação em tê-lo mais uma vez, deputado. E a gente conversar sobre muita coisa, em especial o projeto que o senhor traz aí, depois que veio à tona no Brasil inteiro de maneira mais intensa nos últimos dias, a questão da exposição de menores de maneira prejudicial, vamos assim dizer, nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado a todo o grupo Portal de Prefeitura, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e obrigado a você, Rodolfo. Estou à sua disposição, como também dos nossos internautas. Então, antes, né, que só para a gente socializar um pouquinho, o senhor faz a trinca, né? Porque nosso ambiente, a gente desde o princípio, né, claro, a gente vai crescendo com as realidades, e a gente teve em 3 ambientes, esse é o nosso terceiro, o senhor está aqui, então, para a gente também, sem dúvida alguma, satisfação, um reconhecimento do prestígio que nos oferece. Foi no Clube dos Oficiais, depois ali na Agamenon Magalhães e agora aqui no centro do Recife. Verdade. Tá vendo aí? Então me ajude. Então, vamos lá, vamos falar sobre essa questão em especial. Quando eu convidei o deputado, foi exatamente porque ele tomou a iniciativa, tomou a frente aqui em Pernambuco, de ser um deputado estadual responsável por apresentar um projeto de lei. E aí o Brasil inteiro está debatendo esse assunto, quando o influenciador Felca trouxe um documentário extenso, com muitos detalhes, e que parece que a sociedade estava banalizando ou achando normal tudo que era ou que ainda vem acontecendo com menores nas redes sociais, né, deputado? O Felca faz esse documentário, mas o que é impressionante é que quando o Felca faz o documentário, aí parte da esquerda, então se mobiliza. Quando a ex-ministra Damares Alves já fazia essa denúncia há muito tempo. E de denúncias que ela fez, o que ela ganhou foi um inquérito na Polícia Federal, que agora volta, inclusive, a ser reaberto e andar no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma pauta muito séria. Eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos presentes nesse ambiente, todos nós, todas as pessoas que estão nos assistindo, têm uma razão de viver. E a razão de viver não é a gente poder respirar, andar, se locomover, adquirir patrimônio, ter sucesso. Não, eu acho que a razão principal, se você for buscar lá na sua subconsciência, assim, é você proteger aquilo que lhe é mais forte, mais caro de sua vida, que são seus descendentes, seus filhos, seus netos. Então é impressionante como uma pauta como essa venha a ser despertada pela sociedade agora, depois de um vídeo, depois de um documentário. Então, lógico que a gente que é do parlamento se move também por essas manifestações e essas pressões populares, e a gente resolveu, de fato, criar, além das normas que já existem no Estatuto da Criança e do Adolescente, além das normas e regras que já existem no Código de Processo Penal e no Código Penal, mas criar regras também administrativas que podem ser aplicadas pelo Estado para punir, para sancionar, uma palavra que está tão em moda, né? Pessoas que façam a adultalização, querer que uma criança se comporte como adulto, promova a sexualização, explore isso aí também sob o ponto de vista artístico, sob o ponto de vista mercadológico, com crianças. Então, eu acho que é um projeto que vai atender de imediato vai ter uma resposta por parte da Assembleia Legislativa. Vamos votar ele na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça amanhã. Já combinei com o presidente Álvaro e com o presidente de outras comissões, vamos levar também a plenário já amanhã. E vamos ser, então, o Estado de Pernambuco, um Estado que primeiro reagiu a esse tema tão importante e tão caro assim a cada pessoa, que é a criança. Já entra em urgência ou não? Já entra em regime de urgência, praticamente, como dizia o deputado Inocêncio Oliveira, né? Às vezes ele ligava para a pessoa não atendia, ele deixava recado. Me retorne, porque é urgente e urgentíssimo.
Então, a gente vai fazer isso de forma urgente, urgentíssima aqui no estado de Pernambuco. Então, e aí a gente também vê, outras situações, né, não é só tão somente a questão, da criança que foi gravada, às vezes até por um parente, por um familiar, mas, e agora trouxe outros detalhes, por exemplo, em shows, em eventos, vai ter que ter um olhar mais atencioso para isso, né, deputado? Nós sempre tivemos esse olhar mais atencioso, sempre fizemos críticas, advogados, inclusive, sempre ligados à direita, entram tentando. O doutor Rubens mesmo, que trabalha no meu gabinete, já tentou por várias vezes punir ou que o Estado reaja, punindo, proibindo shows de artistas como o Neif, que claramente erotiza, utiliza disso aí como plataforma de ganhar simpatias, seguidores, de ganhar ali as pessoas que vão aos seus shows, né? E que, infelizmente, são contratados com dinheiro público. Prefeituras, governo do estado financia show do Neif, que erotiza a criança. O Neif pode fazer o show que ele quiser, agora chamar o palco, ou permitir ali mesmo presença de crianças e colocar inclusive no palco criança fazendo gesto de sexualização e adulteração clara, isso deve ser proibido. Eu repito, o que é lamentável é que o Estado financie isso. Como também é muito lamentável que a gente assistiu ver o presidente da República, que chegou a se indignar e até propor mandar uma medida provisória para inibir isso, quando veio ao Recife, com quem ele se contou? Com o Neif. Então o Lula não está preocupado com as crianças, o Lula está preocupado com tudo que lhe dê Ibope, com tudo que lhe dê melhor resultado em pesquisas eleitorais. Preocupado com criança, ele não está nada. E a outra oportunidade que ele está vendo ali é de sancionar as redes sociais para que a gente não possa estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Esse é o grande objetivo. O Lula na verdade, um personagem na política que deveria a cada vez ser analisado de como um político não deve se comportar. Então, é um assunto novo que a gente diz para agora, mas já é um assunto antigo, né. Inclusive outros influencers, outros artistas já tinham apresentado um olhar quanto a essa questão. Agora transita aí na questão da justiça, né, o influenciador Ítalo que foi acabou sendo preso, mas fica aquela questão também da família, né, tal, porque ele disse que tinha autorização, tudo por escrito, então assim, ele se resguarda por uma parte jurídica, né. Veja, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que não só vendem seus filhos para utilização de imagens, como o Ítalo fazia, mas tem famílias que vendem seus filhos para a prostituição e que, na maioria dos casos de pedofilia, são feitas por parentes. Eu volto à questão da Damares Alves. A Damares falava isso praticamente em toda fala, em toda atuação dela no Ministério de Direitos Humanos. Ela fez isso, inclusive montou plataformas, disque denúncias com velocidade muito maior, atuou muito no governo do presidente Bolsonaro. A gente daqui é político, veja a grande diferença do presidente Bolsonaro e do presidente Lula, né? Que no período dele, pela atuação, pela fiscalização, pela abertura de inquérito, pela criminalização desses atos, esses atos caíram vertiginosamente. Agora a gente vê isso crescer de forma absurda, inclusive com registros da última semana que ultrapassaram todos os números de denúncia. Isso é uma coisa que a gente tem que tratar, deixando até eu estou politizando, vou tentar ser mais ameno, tem que tratar de maneira muito honesta, de maneira com muita tranquilidade, deixando a política do lado, mas que tem que ser tratado como um assunto de segurança pública, como um assunto de segurança da criança e com impacto muito grande na família, porque, como a gente já bem disse, é impressionante quando um Ítalo, que fez tantos vídeos, dizerem que ele fez aquilo ali com autorização dos pais.
E isso a gente sabe para onde descamba, para onde isso vai. Vai para crianças que, quando veem, quando são utilizadas dessa forma, imagine como fica a cabeça dessa criança. Essa criança tem a puberdade acelerada, isso mexe, inclusive, com todo o sistema hormonal de uma criança. São crianças que ficam, vão à atividade sexual muito mais cedo, Precoce. precoce. Se não for com alguém que tenha um relacionamento afetivo, termina fazendo com que isso seja com um relacionamento comercial e que, quando não há o consentimento da criança, que já por si só a lei não admite, você vem então na prática de pedofilia. E a Damares também dizia que era impressionante que os vídeos mais caros, que chegavam a custar até R$ 100.000, eram vídeos de crianças, de dias, sendo utilizados, logicamente queriam a morte, sendo utilizado, quando havia algum tipo de penetração, né? Sendo utilizado para venda de vídeos nas plataformas, logicamente, clandestinas, de pedofilia. Então, é um tema extremamente preocupante, delicado, e que ainda bem que agora está recebendo toda essa atenção do governo federal. Agora, mais uma vez eu digo, que não seja de forma política eleitoral ou se apropriando desse momento para fazer o que o governo sempre quis fazer, que é a regulação das redes sociais. Que seja, de fato, por exemplo, quando a gente sabe que existe nos Estados Unidos e nos outros países mais desenvolvidos, você tem aqui um cadastro de pedófilo no Brasil? Não tem. Você não tem. Que medidas um governo que já tem aí quase 25 anos, o PT, que já está no governo há quase 25 anos, que medida o PT, Lula, o governo Dilma, tomaram com relação a esse tema? Então, quer dizer que agora é uma MP que vai regular ou suspender as redes sociais das pessoas por 60 dias que vai resolver isso? Isso é muita hipocrisia. O deputado estadual Alberto Feitosa, Coronel Alberto Feitosa, é o nosso convidado aqui no nosso estúdio redação do site Portal de Prefeitura. E aí, além dessa pauta principal ou inicial que a gente traz aqui, claro, a gente traz aí um olhar mais sobre como é que tem sido o acompanhamento, deputado, o senhor enquanto filiado ao PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa questão de que agora esse final de semana acabou tendo a liberação para ir fazer alguns exames. Mas veja, está total dependente ali do STF, do ministro Alexandre de Moraes, para receber a própria visita do presidente Valdemar Costa Neto. Então, como é que o senhor está acompanhando e como é que tem sido a reação dos aliados ao ex-presidente? Olha, Rodolfo, eu queria dizer que a reação não são só dos aliados. Lá atrás eram só dos aliados. Mas com essas últimas medidas tomadas por Alexandre de Moraes, ela foi uma reação unânime da imprensa brasileira, de todos os jornalistas, de todas as tendências políticas ou ideológicas. Verdadeiro absurdo. E, inclusive, isso, ainda ontem eu vi uma entrevista de um ex-ministro da Justiça, não sei se é esse o termo lá em Portugal, ele também fazendo críticas, dizendo que as medidas tomadas por Alexandre de Moraes, com toda a experiência que ele tem, de toda a sua carreira de jurista, no mundo todo, ele nunca viu algo igual, mesmo nos países onde tem um controle maior, tá certo? Da justiça, da população. Então, ele disse que são medidas que ele nunca esperava ter que comentar com relação ao Estado brasileiro. Bom, como se sente, então, um homem que não roubou, que não matou, que não traficou, que não agrediu ninguém, sob o ponto de vista físico, que nunca passou na porta de uma delegacia para ter qualquer mal feito com relação aos crimes comuns, ser submetido a uma tornozeleira eletrônica, que ficou banalizada, e ser também preso domiciliarmente por haver proibido de falar com seu filho,
tendo seus parentes mais próximos ali, dona Michele, a enteada, uma filha e os funcionários proibidos também de uso de celular em sua casa. Como se sente um homem desse, né? Uma pessoa que já tem 7 mandatos de deputado federal, foi presidente da República. Isso não se sente extremamente contrariado, constrangido, humilhado. Isso não pode fazer bem a ninguém. Tende à saúde, a gente sabe que a saúde mental é fundamental hoje, inclusive com várias discussões. Isso nunca foi tão importante, essa questão da saúde mental, com relação, inclusive, à depressão e tantas outras coisas que a gente está vendo. Então, É uma reação natural do corpo. isso interfere diretamente na reação no corpo. Então, ele está tendo problemas de saúde já agravado por conta de uma facada que levou, né, foi vítima de uma facada, e isso tudo agrava a saúde dele. Muitas pessoas dizem que essa é a intenção do ministro Alexandre de Moraes, que é de vingança total, querendo cada vez mais provocar nele uma morte lenta. Mas dona Michele ontem se reuniu e fez uma fala na igreja, dizendo assim: a esperança é a última que morre. E eu tenho esperança que tudo isso que nós estamos passando, nós vamos passar e vamos, com a fé que ela tem, né? Ela é conhecidamente uma devota, uma evangélica fervorosa, com a fé que ela tem, tudo isso vai passar e nós vamos viver dias de normalidade, minha família e o Brasil. Agora, como parte das consequências disso, né, os Estados Unidos se colocou contrário, através do presidente Trump, impondo algumas sanções e taxação. A gente tem algumas pesquisas aí, inclusive Datafolha e tal, querendo saber da população a quem atribui essa culpa. Agora mesmo, antes da gente entrar no ar, mostrei aqui que Datafolha apontou que mais de 35% apontam o presidente Lula. Em contrapartida, há quem considere válida a reação do presidente Lula, e que estaria até usando isso como um item, né, como um objeto, né, para ter um resultado eleitoreiro. Enfim, o cenário internacionalmente nesse olhar e as taxações impostas ao Brasil. Olha, Rodolfo, nós estamos aqui num canal de comunicação. Todos os canais de comunicação da grande mídia passaram o tempo todo até agora a atribuir a culpa da taxação a Bolsonaro e a seu filho. Mesmo assim, tem uma pesquisa da Datafolha, publicada no jornal O Globo de domingo, de ontem, dizendo claramente que a maioria da população brasileira, e veja, como eu estou dizendo, sendo maciçamente atacada com informação de que a culpa é de Bolsonaro e de seu filho, eles mostram exatamente o contrário. Para a grande maioria dos brasileiros, 50% atribui a taxação a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Diz 35% a Lula e 15% a Alexandre de Moraes. Quando você soma os dois, 50%. E quem tem um pouco de conhecimento e acessa a informação de forma livre e tem acesso à informação da forma como vocês fazem, percebe claramente que Trump taxou mais de 80 países no mundo, naquela semana. E que essa taxação maior para o Brasil se deu pela fala, pela postura e o trabalho que Lula e a sua política internacional têm feito de atacar o dólar, de querer fortalecer o BRICS. E que a consequência foi o seguinte: a China, que faz parte do BRICS, que o BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Por isso que é a sigla. A China já abandonou o Lula nessa questão, que ele queria tirar o dólar, inclusive, como referência, criar um canal de pagamento específico e de negociação específica, tentando excluir os Estados Unidos e deixar de usar como referência o dólar. A Índia também já fez isso, depois, inclusive, de ser sobretaxada ao ponto também de 50% por comprar ainda petróleo russo. E hoje, veja, hoje, todos os grandes líderes mundiais estarão na Casa Branca. Ele fez essa postagem ontem à noite, às 22 horas, horário local aqui. Ele fez uma postagem, grande dia para o mundo. Na Casa Branca, eu vou receber todos os líderes mundiais para tratar
da política de segurança no mundo, por conta da guerra entre Rússia e Estados Unidos, e vou também tratar da questão de tributação de taxas no mundo todo. E onde é que está o Brasil? Onde é que está o Brasil? O Brasil até agora está inerte, com um presidente de forma irresponsável e extremamente egoísta, cada vez mais explorando isso do ponto de vista de pesquisa, de opinião pública, sobretudo aqueles que o seguem, que têm menor conhecimento. Então, a questão do Lula não é a questão do brasileiro, do empregabilidade, das relações econômicas, dos impactos na economia do Brasil. O problema do Lula é ele se manter ainda como um candidato competitivo nas eleições. E aí, o que ele viu? Porque Lula caía, todo mundo que está nos assistindo aí vai saber, embora a cola seja corrente, Lula caía a cada pesquisa, um ponto e meio. E quando você cai um ponto e meio, significa que aquilo ali é mudança de comportamento. Então, ele vê nesse momento da taxação, e usando o Trump como seu opositor maior, aí ele dá uma subida ali de 4 pontos, dentro da margem de erro, mas dá uma subida. Ele disse, então o caminho é esse, para eu me manter competitivo. E vou continuar agredindo o Trump, vou continuar fazendo dizendo que vou defender a soberania, que o Brasil é um grande país, quando, na verdade, o Brasil, se tirar a Rússia, a China e a Índia do BRICS, representa só 1,2% das importações do mundo todo, é muito pequeno. A verdade é que a gente aprende na escola que o Brasil é uma grande nação, que é uma nação muito forte, mas o Brasil é um país muito pequeno ainda. O Brasil, dentro do BRICS, para você ter ideia, a China, de 20 anos para cá, quando o BRICS foi instalado, a China cresceu 8 vezes mais do que o Brasil e ainda é 3 vezes mais do que o Brasil. Então, a gente está no caminho errado. Então, e o Lula continua falando disso. Então, eu vejo que é uma responsabilidade. Essas sanções, voltando ao tema principal, o povo já identifica que a responsabilidade é do Lula e a queda que ele vai ter, sob o ponto de vista político, vai ser muito maior. E, além disso, a gente vai ter resultados, sob o ponto de vista, principalmente dos mais pobres, que cada dia perde seu poder aquisitivo, pagando energia mais caro, porque vem de um commodities, combustível mais caro e alimentos mais caros. Então, eu lamento ainda ter uma parte da população considerável que apoie o PT e que possa fazer qualquer defesa desse responsável que hoje está à frente do Brasil, que é o Lula. Deputado, no dia que a gente está fazendo esse registro aqui, esse material, Recife, região metropolitana e alguns outros municípios sofreram aí uma ação especial no Recife devido a uma lei referente aos carroceiros e a mobilidade, o trânsito, o deslocamento do cidadão foi totalmente prejudicado. E veja que não é a primeira vez, não dá para dizer que foi uma surpresa. A gente coletou algum material e os representantes dizendo que queriam diálogo, queriam oportunidade de fala, e que só foi feita essa reação extrema, vamos assim dizer, porque não existiu isso. O que é que pode ser feito para que os projetos de lei sejam apresentados, quem interessar possa ser ouvido e chegar ao entendimento sem que haja essa consequência para o geral, para a população de modo geral? Um absurdo, totalmente inacreditável, e mais uma vez uma narrativa que cai por terra, que é a questão do prefeito João Campos, que usou como plataforma da sua juventude, a sua modelo de gestão em cima de plataformas digitais, em tecnologia. Você viveu uma cidade em pleno século XXI, uma cidade que se diz que está aberta para o mundo, uma cidade que tem um porto digital, uma cidade que é uma cidade com característica e vista lá fora no mundo como um ponto turístico. Você vê uma cidade, num dia de trabalho, parar por conta de carroceiros que, de forma estratégica, faz 4 ou 3 pontos de queimadas de pneu, e você não ser percebido, não ser monitorado. O que é que estavam fazendo os funcionários da prefeitura da cidade do Recife que trabalham nas câmeras? Não viram que tinha um comportamento diferente? Isso não vazou em nenhuma rede social, isso foi combinado como? Foi por sinal de fumaça,
Isso foi por alguma reunião, a cidade não reage. Cadê os milhares e milhares de líderes comunitários que estão ali pendurados em carros comissionados na prefeitura da cidade do Recife? Ninguém levou isso ao grupo gestor de trânsito, de segurança municipal. Ninguém levou isso. Isso é um absurdo. E não é só com relação a Recife. Isso impacta mais de 30 cidades, os 14 da região metropolitana e mais outras que vêm para cá num dia de segunda-feira. Gente que vem para consulta médica, gente que vem para estudar, médicos que vêm para operar, cargas que vão ter que sair daqui ou chegar da Ceasa, nos terminais, nos contêineres, passam pelo Porto de Suape. Isso é uma verdadeira uma mostra clara de que o Recife está desgovernado, que a região metropolitana está desgovernada. Isso é pior do que o ataque que foi feito às Torres Gêmeas, que ali o próprio Estados Unidos admitiu que não tinha controle de nada, perdeu o controle do espaço aéreo e montou toda uma rede de inteligência para se evitar isso. Minha gente, a gente está falando de carroceiro. A gente está falando, com todo o respeito que eu tenho a essa atividade, mas são pessoas que utilizam da forma mais rude de trabalho. Não tem inteligência, não tem organização. Se imaginava que não tivesse, mas tiveram e ludibriaram todo o sistema de segurança. Subestimaram. Não, ludibriaram mesmo. Não, subestimaram que eles pudessem fazer isso. E eles enganaram a todo o sistema de segurança da capital e todo o sistema de segurança pública do Estado. Então, veja o quanto nós, cidadãos, estamos vulneráveis a qualquer atuação nesse sentido. E o que é pior, sabe o que é que isso vai dar? Em nada, porque esse é o país da impunidade, é uma reação da sociedade. Se eu fosse governador, ou se eu fosse prefeito, eu estava apresentando uma queixa-crime, tá certo? Na delegacia, pegava a minha procuradoria, apresentava uma queixa-crime, e se eu fosse governador, até eu fazia um contato com o presidente do Tribunal de Justiça pedindo a detenção imediatamente dessas pessoas que impactaram nas vidas de milhares de pernambucanos, não foram só de recifenses. Isso tem que ter uma reação. Não pode. Hoje foi os carroceiros, amanhã vai ser os narcotraficantes, vão ser os feirantes, vão ser médicos, vão ser enfermeiros que param a cidade. Tem limite a manifestação, tem limite. Bom, para a gente caminhar aqui na reta final, vamos falar de bastidores de eleições 2026, deputado. O senhor é deputado estadual, teve um número significativo na última eleição, com uma representatividade forte do seu lado político, que é a direita, os conservadores. E o que é que o deputado pensa para o próximo pleito? Eu penso para o próximo pleito que eleições no Brasil sem Jair Bolsonaro e as urnas não é democracia. Isso é uma ditadura que querem se implantar no nosso país. Isso é uma eleição que é uma farsa. Vamos fazer uma eleição igual a que Maduro fez. Então, eleições no Brasil sem Jair Messias Bolsonaro nas urnas é golpe. É querer legitimar um processo eleitoral, mas que, na verdade, não vai representar aquilo que o Brasil quer e que o Brasil precisa. E o que é que eu vou fazer nas outras eleições? O que eu já estou fazendo agora. Eu tenho feito a defesa enfática no exercício do meu mandato, nas minhas redes sociais, nas entrevistas que eu estou dando, tentando mostrar isso à população, não só aos meus eleitores. Se você pergunta o que é que eu vou ser candidato, também não sei. Vai depender de como serão todos esses desdobramentos. Agora, o que eu digo a vocês é que a gente vive, e não sou eu que estou dizendo, eu gosto muito, antes de dormir, eu assisto pelo menos uns 5 ou meia dúzia de debates políticos, não só locais, como também internacionais. E todo mundo está dizendo que o caminho que o Brasil vai é um caminho da Venezuela. Nós estamos nos venezualizando, e que é muito ruim, e que a gente não percebe, porque acha que essa venezualização vai vir de um decreto. Não, isso vai vir um pouquinho a cada dia. Um dado bem para poder voltar. Sabe quantos por cento da população venezuelana saíram de lá? Um terço. Um terço.
Veja como é grave. Eles eram em torno de 17 milhões, mais de 5 milhões de venezuelanos saíram de lá. Nós vivemos um problema, o Eduardo Bolsonaro vai lá fora, contraria o dono do Brasil hoje, que é uma única pessoa, o outro é o subdono, porque ele manda no, eu digo até, eu chamo o Lula do Totó, do Alexandre de Moraes, né? Botou a coleira nele e fica ali com a guia levando ele para onde ele quer. Então a gente vive isso no Brasil. Então o Eduardo vai lá, reclama, tem reciprocidade, ou você acha que o Marco Rubio, que o Trump ia tomar medidas sem checar o que está acontecendo aqui? Todo mundo sabe, mandou várias pessoas escutarem, escutou membros do governo, escutou parlamentares, está lembrado disso? Vocês mostrarem mais. Então, o que eu tenho que fazer nessas eleições é tentar reagir a isso e seguir a orientação de quem é, para mim, a maior liderança nesse processo, que é Bolsonaro. Se ele disser que eu seja candidato a estadual, você; se ele disser que eu vou ser candidato a federal, você; porque a gente tem, sem dúvida alguma, uma certeza de que há uma concentração de opinião, e isso vai se reverberar, vai resultar em votos de um grupo político que é representado por ele, que eu tenho hoje a felicidade de fazer parte desse grupo político, embora tudo isso que a gente está sofrendo. Deputado Coronel Alberto Feitosa, nosso convidado aqui, quero agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nessa oportunidade, a gente também vai acompanhando o dia a dia da atividade parlamentar na Alep, como ele bem disse, vai se caminhar aí o projeto que deu início à nossa conversa aqui, e também por outras atividades no qual o deputado preside, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. E vocês não esperem mudar de lugar para me convidar de novo, não. Me convidem mais vezes para vir, que aqui eu fico muito à vontade, porque eu tenho acompanhado a forma como vocês têm mostrado a verdade a todos os pernambucanos e brasileiros também, que vocês também já escalam, já ultrapassam as fronteiras do estado de Pernambuco. E do Brasil, né? Porque hoje se tiver um pernambucano, se tiver um simpatizante, você pode estar nos assistindo aqui da França, dos Estados Unidos, do Canadá, né? Às vezes eu recebo mensagem: moro aqui no Canadá, lhe acompanho, parabéns aí, saí do Brasil por conta dessa situação que vive o Brasil, saí do Brasil por conta dessa situação de insegurança, da falta de emprego. Parabéns. Muito obrigado, deputado. A entrevista completa no nosso canal do YouTube e alguns recortes a gente vai repassando também nas demais redes sociais, em especial no Instagram.